Olá pessoal, de volta no canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre matrizes. Hoje nós vamos ver a multiplicação de matrizes. Operação é a continuação das operações de matrizes. Na aula anterior nós vimos sobre multiplicação de um número por uma matriz. Hoje nós vamos ver de fato a operação em si entre matrizes. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, para que o nosso canal cresça cada vez mais e vocês tenham aulas legais. Então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre a multiplicação de matrizes. Primeira observação sobre multiplicação de matrizes é a definição. Então o que diz a definição da multiplicação de matrizes? Tem uma regrazinha diferentemente das demais, tem uma regra prática, precisamos aprimorá-la, aprender para podermos fazer o cálculo corretamente sem nenhum equívoco. O produto de linhas por colunas. A multiplicação de matrizes nada mais é do que você multiplicar linhas por colunas. Não esqueçam que você não vai multiplicar elemento que está em posições correspondentes. Você vai pegar as linhas da primeira e multiplicar pelas colunas da segunda e, consequentemente, somar ou subtrair dependendo do sinal que você vai ter para cada um dos termos. Então, o produto de linhas por coluna de uma matriz A, eu tenho aqui a matriz A e J, ela é definida como sendo uma matriz M por P. Gravem bem, a matriz, a ordem dela, isso aqui é a ordem da matriz, é a ordem M por P. Por uma matriz B, veja a ordem da matriz B. A matriz B, B e J, é P por N. Veja que a matriz A, ela é M por P. E a matriz B é a matriz P por N. Então, o que vai acontecer quando eu multiplicar a matriz A, M por P, pela uma matriz B, P por N? Nós vamos obter uma matriz C, que ela é definida por os elementos C e J, M por N. Olha o que acontece na ordem da matriz C. Como foi que nós encontramos essa ordem M por N? M por N. Veja que esse M que nós temos aqui na matriz A é esse M que representa a quantidade de linha da matriz C. E esse M que representa as colunas da matriz B representam as colunas da matriz C. Então, para nós encontrarmos a matriz C, a matriz produto, você vai encontrar a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Mas isso só vai ocorrer se e somente se. Vamos ver a condição. Então, de modo que cada elemento C e J dessa matriz C, ele é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha de A, ou a linha I de A, pelos elementos da coluna J da matriz B. Qual o significado disso tudo, professor? Aí, depois que efetivarmos esses produtos, nós vamos somar, no caso, somando-se os produtos assim obtidos. Somar ou subtrair dependendo do sinal, como eu falei anteriormente. Então, vamos ver a continuidade aqui da definição. Veja que a matriz C, ela vai ser obtida multiplicando a matriz A por a matriz B. Então, a matriz C, ela é obtida pelo produto de A por B. Veja o que eu falei anteriormente sobre esse tipo de matriz. A matriz A, ela tem uma ordem M, só um instantezinho. A matriz A, ela tem uma ordem M por P. A matriz B, ela tem uma ordem P por N. Para que haja multiplicação da matriz A pela matriz B, se faz necessário que o número de colunas P da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B, no caso P também. Então, se esse resultado, a quantidade de colunas da primeira, for igual à quantidade de linhas da segunda, se forem iguais, esse produto vai existir. Qual vai ser o resultado da nossa matriz C? A nossa matriz C, o resultado dela, a ordem dessa matriz, que a gente chama aqui no caso, a ordem desse resultado, você vai pegar as linhas da matriz inicial A pelas colunas N da matriz B. Nesse caso, nós vamos encontrar isso aqui, a ordem, é o que nós chamamos ordem do produto. Depois que multiplicarmos
nós vamos encontrar a ordem da matriz produto. A matriz produto, no caso aqui, é uma matriz M por N, que é denominada de matriz C. No caso, a nossa representação de introdução. Então, vamos ver como é o procedimento de multiplicação. Veja que aqui eu tenho uma representação de uma linha qualquer da matriz A. E aqui eu tenho uma representação geral de uma coluna da matriz B. Ó. Veja que aqui é BJ, B1J, B2J, BPJ. Aqui eu tenho A, AI1, AI2 e AIP. Como é que eu vou encontrar esse elemento, qualquer elemento representativo dessa matriz C? Veja, esse elemento AI1, ele multiplica esse elemento B1J. Veja que aqui embaixo nós temos a multiplicação do AI1 pelo 1IJ. Do mesmo modo, você vai somar, aí você vai pegar o AI2, multiplicar por quem? Pelo B2J. Então você vai multiplicar o AI2 pelo B2J e assim sucessivamente, não esqueça que tem uma reticência, você vai pegar o AIP multiplicado pelo BPJ. Quando você fizer esses produtos e somar, você vai encontrar justamente um elemento dessa matriz produto. Então vamos lá, vamos ver o que decorre dessa definição. Só existe produto da matriz A, não esqueçam disto, por favor. Só existe o produto da matriz A pela matriz B se o número de colunas, de A for igual ao número de linhas de B. Só vai existir produto se isso ocorrer. O que quer dizer isso, professor? Veja, o que quer dizer é que se a quantidade de colunas da matriz A for igual à quantidade de linhas da matriz B, esse resultado for igual, nós vamos ter, no caso aqui, vai existir. Existe, você pode botar, existe o produto de A por B. Professor, e se caso o número de colunas de A seja diferente das linhas de B, o que vai acontecer? Não vai existir o produto entre a matriz A e a matriz B. Vamos ver agora a continuação. O segundo tópico com recorrência decorrente da definição. A matriz C, resumindo tudo, é o produto da matriz A, M por P, pela matriz B, P por N. E o resultado que nós vamos encontrar, que é a matriz C, nós vamos pegar a quantidade de linhas de A com a quantidade de colunas de B. Aí nós teremos aqui no caso a quantidade ou a ordem da matriz C, que no caso é o nome de matriz produto. Desse modo, vamos ver o nosso primeiro exemplo na prática. Veja que aqui a primeira coisa que você vai fazer na hora que estiver fazendo os seus cálculos é a verificação se existe o produto entre as matrizes. Veja, verifique se existe o produto A por B e, caso afirmativo, calcule o produto. Então, a primeira coisa, vamos ver a ordem da matriz A. Qual a ordem da matriz A? Ela tem quantas linhas? 1, 2, 3. Ela tem, no caso aqui, 1, 2, 3. Ela tem 3 linhas e quantas colunas, professor? 2 colunas. Então, ela é a matriz 3 por 2. Vamos multiplicar essa matriz por uma matriz B. Qual a ordem da matriz B, professor? A ordem da matriz B, se você observa, ela tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz da ordem 2 por 2. Veja o que acontece agora. Veja que, vamos ver se de fato vai existir essa matriz C. Veja que a quantidade de colunas da matriz A2, 2 colunas, é igual à quantidade de linhas da matriz B. Se esse resultado da quantidade de coluna de A for igual à quantidade de linhas de B, o resultado que nós vamos encontrar para a ordem da nossa matriz é 3 por 2. Ou seja, a nossa matriz a matriz produto, ela vai ser 3 por 2. Logo, isso aqui existe. Então, se existe, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o produto. Existe o produto. Então, vamos lá. Vamos observar que a nossa matriz A, vamos ter ela aqui no caso,
Eu tenho aqui a matriz A, definida por sendo, os elementos dela, no caso, seria 1, 2, 3, nós temos o 0, nós temos 1 e nós temos 2. Nós vamos multiplicar essa matriz pela matriz B. Quem é a matriz B? A matriz B é formada por 2, menos 1, 3 e 0. Então vamos ver qual o procedimento da obtenção, né? Como é que nós vamos obter essa matriz C. A matriz C, veja o que vai acontecer agora com bastante atenção. A matriz C, você vai pegar cada linha que você tem na matriz A e vai multiplicar por cada coluna da matriz B. Cada elemento na sua posição, por exemplo, o 1 multiplica quem, professor? O 1 multiplica o 2. Então aqui vai ficar 1 vezes 2 mais. Não esqueça que lá na definição que nós estávamos encontrando o elemento C e J, nós encontramos, veja que lá tem um sinal de adição. Mais, aí o segundo elemento daqui, que é o 2, multiplica o segundo elemento aqui da coluna. Então, mais 2 que multiplica 3. Agora vamos para continuarmos com essa mesma linha, só que agora vamos para essa segunda coluna. Veja que aqui eu encontrei um elemento. Vamos agora para a multiplicação dessa nossa primeira linha, agora só aqui pela segunda coluna. Então vamos lá, o que vai acontecer? Veja, o primeiro daqui, que é o 1, multiplica, dá um espaçozinho aqui, porque não faz mais parte desse elemento. O 1 multiplica o primeiro elemento daqui da nossa coluna. 1 vezes quem? Vezes menos 1. Aí mais o 2 daqui, que é o segundo, multiplica o segundo daqui, que é o 0. No caso, aqui ficaria 2 vezes 0. O que eu vou fazer agora? Vamos fechar aqui para a gente limitar a nossa matriz. Vamos continuar. Agora o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo procedimento. Essa linha multiplica as duas colunas daqui separadamente. Então ficaria 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 0 vezes 3, 0 vezes 3. Agora essa linha faz o processo com essa coluna. 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. 0 vezes 0. Vamos agora para a nossa última linha. Não esqueçam que é linha por coluna. Vamos multiplicar o primeiro daqui, 1 vezes quem? 1 vezes o primeiro daqui, 1 vezes 2. Mais o segundo daqui, 2, vezes o segundo daqui, 3. Agora essa linha faz o processo com essa coluna. Mesmo processo análogo aos demais. Ficaria o primeiro daqui, que é 1, multiplicado por menos 1. Então fica 1 vezes menos 1. Mais o 2 que multiplica o 0. O que vai acontecer agora? Veja que agora nós vamos fazer os produtos e as adições possíveis. Aqui 1 vezes 2 vai dar 2. Aqui nós vamos ter 2 vezes 3, que vai dar 6. 1 vezes menos 1 que nós temos, aqui vai dar menos 1. E 2 vezes 0 nós vamos encontrar 0. Continuando o nosso cálculo, aqui vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, e 0 vezes 3, que nós vamos encontrar 0. 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3, e 0 vezes 0, nós vamos encontrar 0. 1 vezes 2, nós vamos encontrar 2, 2 vezes 3, nós vamos encontrar 6, 1 vezes menos 1, nós vamos encontrar menos 1, e por último, nós vamos encontrar 2 vezes 0, que vai dar 0. Então veja quem é a nossa matriz de fato, a nossa matriz produto. Somamos agora os elementos, 2 mais 6 vai dar 8, 6 mais 0 vai dar 6, 2 mais 6 vai dar 8, esse 0 não vai alterar nada, nós vamos ter o menos 1, o menos 3 e o menos 1. Agora veja uma coisa que vai acontecer aqui no final. Veja de fato a ordem. Qual é a ordem dessa matriz? Ela tem o quê? Ela tem 3 linhas. E quantas colunas? 2. Então a nossa matriz C, a ordem dela é 3 por 2. Aí o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá na nossa verificação. Antes mesmo de encontrarmos o resultado, nós já sabíamos da ordem dessa matriz. A ordem 3 por 2. E que de fato nós encontramos uma matriz 3 por 2. Está aqui todos os seus elementos multiplicando a matriz A pela matriz B. Veja que
é preciso um pouco de prática para exercer essa multiplicação de matrizes, especialmente com atenção aos sinais. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula. Hoje nós vimos a introdução de multiplicação de matrizes. Próxima aula nossa, nós já vamos ver as propriedades mais importantes da multiplicação de matrizes e vamos continuar resolvendo exercícios de multiplicação de matrizes para aprofundarmos cada vez mais este assunto.